Olá, crianças! Hoje a nossa aula é de Geografia e nessa aula nós vamos fazer a revisão do capítulo 6. Então, vocês vão marcar as páginas que vocês terão que estudar do capítulo 6 para a prova. Então, a gente vai começar na página 69, em que fala os tipos de trabalho que existem. Tá? Então, quais são os tipos de trabalho? Então, a gente vai ver ali, ó, que de modo geral, as atividades de trabalho podem ser organizadas em formais e informais. Então, o que é o trabalho formal? Como a professora já explicou para vocês. Trabalho formal é aquele legalizado perante o poder público. Neste tipo de trabalho, há o pagamento de impostos e taxas, e os direitos trabalhistas estão garantidos ao empregado, como salário, férias e licença maternidade. Então, o trabalho formal é aquele em que o trabalhador tem os seus direitos garantidos, ou seja, ele vai ter o quê? Carteira assinada, ele vai ter um patrão. Vai ter o quê? Ele vai ter direito a ter uma carteira de trabalho, ele vai poder ter o quê? Férias, ele vai poder receber 13º, né? No caso das mulheres, ela vai poder ter licença maternidade quando ela tem nenê. Então, ela vai ter todos os seus direitos garantidos. Esse é o tipo de trabalho formal, em que as pessoas têm os seus direitos garantidos, tá? Existe também, na página seguinte, página 70, nós vamos continuar falando sobre os tipos de trabalho. O que nós temos na página 70? Ele vai falar sobre os trabalhadores autônomos. Quem são esses trabalhadores autônomos? Vamos ver aqui, ó. As pessoas podem ser contratadas e trabalhar em empresas públicas ou privadas. Então, uma pessoa que é contratada para trabalhar numa empresa pública ou numa empresa privada, ou seja, o que é uma empresa pública? É uma prefeitura, isso é uma empresa pública. O que é uma empresa privada? É uma empresa de uma pessoa, né, que tem o patrão, que tem o dono, tá? Essas pessoas, elas vão ser consideradas o quê? Trabalhadores formais, porque elas vão ter registro em carteira, vão ter férias, 13º, vai ter a licença maternidade, no caso das mulheres, tá? Agora, existem os trabalhadores autônomos. O que são os trabalhadores autônomos? São aqueles que trabalham por conta própria, tá? Que não tem patrão. Então, se ele trabalha por conta própria, trabalha para ele mesmo, ele acaba sendo o seu próprio patrão. Então, ele não vai ter esses direitos garantidos. Por quê? Porque é o tipo de pessoa que, se ela trabalha, ela ganha. Se ela não trabalha, ela não ganha, tá? Por quê? Porque ela vai ter que trabalhar para receber, né? Por quê? Porque ela não vai receber 13º, ela não vai receber férias. Por quê? Porque ela trabalha para ela mesma. Ela acaba sendo o patrão dele mesmo, tá? Então, ele não vai pagar férias para ele. Ele vai dar férias para ele. Para quê? Se ele der férias para ele, esse período em que ele ficou sem trabalhar, ele vai deixar de receber, porque ele não trabalhou, tá? Então, são pessoas o quê? O que são esses trabalhadores autônomos? Quem são esses tipos de trabalhadores? Olha lá. Advogados, feirantes, médicos, pedreiros, são exemplos de trabalhadores autônomos, tá? Então, ele fala assim, ó, as atividades em que não há nenhum vínculo com o empregador, nem salário fixo ou garantia dos direitos trabalhistas são consideradas atividades informais. Então, os trabalhadores autônomos, eles têm o quê? Ele tem um trabalho informal. Por quê? Porque ele não vai ter os direitos dele garantidos. Ele só vai receber se ele trabalhar. Se ele não trabalhar, ele não vai ter o salário dele garantido, né? O médico, se o médico não fizer uma consulta, ele vai receber? Não, né? Por quê? Porque o médico trabalha por conta própria dele, igual o advogado. Se o advogado não for trabalhar, não tiver cliente, não fizer nenhum tipo de trabalho, ele vai receber? Não, quem vai pagar o salário dele, né? Ele vai receber mediante o trabalho que ele fizer, mediante o seu trabalho prestado, tá? Então, existem os dois tipos de trabalho, o trabalho formal e o trabalho informal, tá? Então, a gente precisa focar nisso daí, tá? Aí existe também o trabalho doméstico.
que o trabalho doméstico geralmente é realizado de maneira informal, como é o caso das diaristas. Porém, também pode ser realizado formalmente, com o pagamento de salário e garantia de direitos. Então, o trabalho doméstico realmente é realizado pelas mulheres, né? Ele pode acontecer de duas maneiras, de maneira informal e de maneira formal. O que é maneira informal? Maneira informal é a diarista, aquela que vai fazer o quê? As faxineiras. Hoje ela faz faxina numa casa, amanhã ela faz faxina na outra, depois de amanhã vai na outra casa. Se ela fizer a faxina, ela recebe. Se ela falar, essa semana não vou fazer a faxina, ela vai receber? Não trabalhou, não recebeu. Mas existe também o trabalho doméstico de maneira formal, que é aquela pessoa que ela trabalha numa única casa, né? Para uma única família. Então, todo dia ela vai naquela casa, naquela família, ela trabalha ali, então ela é registrada, tem carteira de trabalho, ela vai ter direito a 13º, ela vai ter direito a férias, né? Tudo isso, tá? Então, o trabalho doméstico pode existir das duas maneiras, tanto de maneira informal como com a maneira formal, tá? Aí a gente vai para a página 73, em que a gente vai falar os tipos de trabalho que existe, tá? Então vamos agora para a página 73. E a gente vai ver os tipos de trabalho que existe. Então ele fala assim, ó, existem o trabalho e os setores da economia. Existem muitas atividades econômicas que envolvem diferentes tipos de trabalho. Essas atividades se dividem em 3 setores da economia: o setor primário, setor secundário e o setor terciário. A gente já viu cada um desses setores, então a gente só vai dar uma relembrada. O que é o setor primário? O setor primário, ele é composto das atividades agropecuárias, agricultura e pecuária, e do extrativismo, que é a extração o quê? Mineral, vegetal ou animal. Existem os 3 tipos de extração, tá? Então, o setor primário é aquele que retira, que produz a matéria-prima para a produção de diversos produtos. Então, a professora deu o exemplo do leite. O leite é uma matéria-prima. Por quê? A partir do leite, você vai produzir o quê? Queijo, iogurte, né? Um monte de coisa é feita com o leite. Então, o leite, tudo que é produzido no setor primário, a gente chama de matéria-prima, que quem vai usar vai ser o setor secundário, que vai usar a matéria-prima produzida no setor primário, tá? Então, o setor agropecuário, agricultura, por exemplo, o milho, né? O milho, o setor primário produz e depois o que? O milho é a matéria-prima. O que você faz com o milho? Você faz farinha de milho, você pode fazer óleo de milho, né? É feito vários produtos com o milho, no caso, tá? O milho a gente diz agricultura. E o leite que eu dei o exemplo para vocês está relacionado com a pecuária. Então, tanto a agricultura como a pecuária está dentro do setor primário, que produz matéria-prima. E nós temos extrativismo, que pode ser mineral, animal ou vegetal. O extrativismo vegetal, que está na página 74, agora nós vamos para a página 74. E tem o extrativismo vegetal. Ele está relacionado com o quê? Com a extração de produtos, né, da natureza, como a extração do quê? De castanha, né, do látex. Então, é retirar da natureza, né, da parte da vegetação, porque é extrativismo vegetal, a matéria-prima para a produção de outros produtos, tá? Existe também o quê? O extrativismo animal. O que é o extrativismo animal? É o quê? A pesca é um exemplo de extrativismo animal. O que é? A pesca é coletar da natureza, né? Um animal que é o peixe. Então, extrativismo animal, tá? Tem também o extrativismo mineral, que é retirar da natureza o quê? Os produtos minerais que a natureza tem. Por exemplo, ouro,
minério de ferro, né? Então, tudo isso é um mineral. Então, a gente chama isso de extração mineral, porque retira da natureza os produtos minerais que depois são usados para quê? O ouro para produzir joias, né? Minério de ferro para produzir o quê? Muitas coisas, né? Por exemplo, a roda do carro, né? As estruturas metálicas que colocam em casas, né? Parafusos. Então, é extenso ao uso, tá? Então, isso tudo é o quê? Matéria-prima. Então, o setor primário produz as matérias-primas, tá? Que são usadas pelo setor secundário para fazer a fabricação de produtos. Então, na página 75, nós vamos ver um pouquinho sobre o setor secundário. Então, aqui também continua a página 75, ó. O que é o setor secundário? O setor secundário compreende a geração de energia, a construção civil e principalmente a indústria. Nesse setor, a matéria-prima obtida no setor primário é transformada e utilizada para a fabricação de diversos produtos. Então, o setor secundário, ele faz o quê? Ele vai usar a matéria-prima produzida lá no setor primário para a fabricação de diversos produtos. Então, o setor secundário ele é responsável o quê? Em usar a matéria-prima do setor primário para a fabricação de produtos, tá? Continuando, nós vamos para a página 76. O que tem na página 76? Nós vamos falar sobre o setor terciário. O que é o setor terciário? Olha lá. O setor terciário constitui-se do comércio e da prestação de serviços. O que é o setor terciário? O setor terciário, ele vai usar os produtos que foram fabricados no setor secundário para fazer o comércio, para ser comercializado, para vender, né? Então, vamos ver no exemplo do leite, olha. O leite vai para a matéria-prima do setor primário. Vai para a indústria, que é o setor secundário. Faz o quê? Queijo, iogurte. O que o setor terciário vai fazer? Ele vai pegar esse queijo, esse iogurte que foi produzido lá no setor secundário e vai vender. Então, o setor terciário é aquele responsável pela venda dos produtos que o setor secundário fez. E também pela prestação de serviço. O que é a prestação de serviço? É responsável as pessoas, né, que prestam serviços para outras. Por exemplo, o médico. O médico oferece o seu trabalho, né, o seu conhecimento para as pessoas. Professor oferece o quê? O seu ensinamento para os alunos, tá? O que mais que ele dá de exemplo de setor terciário aqui? Vamos ver aqui, ó. O taxista, ele oferece o quê? O serviço dele, né? De levar as pessoas de um lado para o outro dentro do seu táxi, tá? O advogado vai oferecer o seu serviço, né, para a pessoa que está com problema, que precisa contratar um advogado, tá? Então, o setor terciário, ele compreende o quê? O comércio, que é a venda dos produtos que foram feitos lá no setor secundário, e compreende também a prestação de serviços, aqueles profissionais que prestam serviço para a população, que as pessoas precisam. Tá? Então, gente, vocês vão estudar até a página 76, tá? Essa é a revisão de geografia referente ao capítulo 6. Então, vocês estudam a página 69, 70, 73, 74, 75 e 76, tá? E também as páginas que eu passei na revisão da semana passada, para vocês estudarem para a prova. Bom, gente? Então, por hoje é só a nossa revisão de geografia, tá? Espero que vocês tenham entendido e estudem para a prova, tá? Beijos e até a próxima aula, crianças!